aí da minha alegria, gente, porque na boa, tudo bem que a gente tem correria, vida difícil, para lá e para cá, mas parar um tempinho num sábado, começo da noite, para falar de Deus, da Bíblia, gente, é um privilégio, que a gente pode desfrutar juntos aqui. Espero que seja um tempo de muita qualidade mesmo que a gente vai falar, e é óbvio, tá? Falar de 42 capítulos do livro tido pelos teólogos como o livro mais conhecido na Bíblia e o menos compreendido, não é tarefa assim tão simples e tão rápida. Precisaria de muito tempo, mas lógico, a ideia do Clube da Bíblia é provocar em vocês as informações importantes a respeito daquele tema, daquele livro, para que você depois busque aí por conta, mergulhando um pouquinho mais nas escrituras, tá? Para facilitar a vida de todos vocês, já falei aqui com o Samuel e com o Arthurzinho, está na mão dele, inclusive, dividi o livro de Jó em 4 blocos diferentes e preparei os PowerPoint de cada um desses blocos, bonitinho, direcionado, muito legal para você estudar. Disponibilizei para o Arthur e quem quiser depois ele vai dar um jeito de passar para vocês também. E eu vou fazer uma geral agora do que é importante a gente saber no livro de Jó, aquilo que é mais não vou dizer conceitual, mas é mais unânime. Em teologia, unânime é uma coisa quase impossível, né? Assim como no direito, mas aquilo que é mais próximo da unanimidade na teologia a respeito de Jó. Deixa eu começar com algumas informações. Então, eu gosto de pensar na Bíblia assim, ó. A Bíblia não é um livro, ela é uma biblioteca, em que 66 livros estão ali disponíveis para a gente consultar e aprender com eles. E é óbvio que esses livros, o bibliotecário divino, que foi Deus, ele os organizou por tema, por formas de linguagem, para que a gente pudesse aprender com eles da forma que tinha que aprender, em essência. O livro de hoje, um dos 66 livros da Bíblia, é chamado de livro de Jó. E esse livro de Jó, na catálogo divino, ele é catalogado como o quê? Como um livro poético. E isso já, meus irmãos, já faz toda a diferença quando a gente vai estudar esse livro. Em Jó tem poesia pura, mas não é só poesia. O livro de Jó, imagine ele assim, ele é um quadro muito bonito, põe Mona Lisa no chinelo, é um quadro lindo, mas todo quadro lindo tem que estar emoldurado numa moldura bonita. Como tem um quadro aí atrás do gel ser bonito, então tem que ter o conteúdo do quadro e a moldura. O conteúdo de Jó, poesia. A moldura, narrativa. E a moldura, os primeiros 2 capítulos e o último capítulo, essencialmente, tá? Os primeiros 2 que abrem o livro de Jó é a moldura em narrativa, então, ou seja, aquilo é fato mesmo ocorrido, e o 42 também. Agora, o miolo do livro de Jó, ele é poesia. E sempre que a gente fala de poesia, a gente tem que abrir nossa mente, a gente tem que ampliar os horizontes, porque poesia, ela tem uma forma de linguagem própria, ela tem exageros, ela tem figuras de linguagem, ela tem sinais. A poesia, ela não é essencialmente literal. E se a gente não tiver essa noção, a gente vai olhar alguns temas e vai querer botar literalidade onde não tem. Livro de Jó é um livro poético em essência, emoldurado por narrativa. Os 2 primeiros capítulos, e nós vamos lá para o final também, é o que é uma situação um pouco mais reconhecida aí pelos teólogos, que é importante. Qual o tema desse quadro? Quando eu estou olhando para esse lindo quadro pintado, o tema que está lá não é bonito, de jeito nenhum. E a gente gostaria que não estivesse lá e que nem estivesse na nossa vida, quanto mais ali. Qual é o tema de Jó? Sofrimento. Sofrimento é o grande tema no livro de Jó. A pergunta sempre, por que um justo sofre? Sofrimento não deveria ser uma coisa para gente ruim, não deveria ser uma coisa para as pessoas más, e aqueles que são justos, justos aqui, no aspecto de daqueles que servem a Deus, tá? Você entra na teologia da palavra justo, que não há um justo, nem um sequer, mas justo o que serve a Deus e o injusto aquele que não serve. Vamos colocar dessa forma. Então, em Jó, por quê que o justo sofre
E pior, muitas vezes o injusto, ele não sofre, como o justo sofre. Essa é a grande luta. Em Jó, o sofrimento é o tema, e o grande celeuma de Jó nem é o sofrimento, mas é o sofrimento injusto. Isso é o que o Jó vai abordar. E aí, gente, qual de nós que estamos aqui nesse grupo, qual ser humano na face da Terra não tem essa dúvida, essa luta também? Mas por que que Deus permite o mal? Por que Deus permite o sofrimento? Inclusive de pessoas tão boas, como a gente costuma colocar, e pessoas que são ruins acabam não tendo. Um paralelo interessante para você depois estudar é lá nos Salmos, em especial o Salmo 73, de autoria de Asaf. Salmo 73, Asaf teve esse vislumbre com essa mesma dúvida de Jó, e lá ele fala do que é o justo, do que é o injusto, e do porquê que o injusto prospera e o justo não, é cheio de sofrimento. E lá, Asaf foi super sincero, quando ele disse, os meus pés quase se desviaram, eu quase saí do caminho, por conta de observar aquilo tudo. E o final do Salmo 73 nos remete muito a Jó, porque depois de tudo aquilo, ele entra na casa do Senhor, na presença de Deus, e aí ele reconhece o final das pessoas injustas e dos justos, e aí ele se arrepende do seu pensamento, da sua atitude. Então, em Jó, é importante a gente já pautar isso já de cara para a gente. O tema é o sofrimento, mas qual sofrimento? O sofrimento injusto. Esse é o grande problema. Porque o sofrimento justo, na cabeça de Jó e dos personagens, tá ok. O que é justo para eles no sofrimento? Uma pessoa má. Uma pessoa que rouba, é justo ela sofrer um acidente, ela sofrer um tiro, ela sofrer uma doença grave e morrer gemendo. Nossa, é justo, porque ela é uma pessoa má, uma pessoa que praticou uma traição contra alguém. É justo que essa pessoa sofra e sofra muito. O que não é justo é um filho de Deus sofrer. Não pode, não tem lógica isso. Esse é o tema que vai passar em todo o livro de Jó, só que escrito em maneira poética. Então, a gente tem que ter essa lente para fazer a leitura correta dentro do que está aí. Outra questão que é muito importante, tá? O período que foi escrito, para a gente entender o quanto é antigo ou não esse livro. Na Biblioteca Divina, quando eu puxo Jó, é uma linguagem contemporânea, é uma coisa moderna, ou é muito do passado, é muito antigo? É legal a gente ter essa noção também, sempre viva. O que se tem em mente? O contexto, a literatura, ou o que está sendo narrado em Jó, é antigo, extremamente antigo, reputa-se muito mais antigo do que Moisés, seus escritos ali a partir de Gênesis. É antigo. E quando a gente diz antigo, estamos dizendo de período patriarcal. E no período patriarcal, eles tinham visões e posições muito fechadas sobre muitos assuntos. Vou citar só um exemplo. Temos mulheres aqui na nossa sala, no nosso clube, então a gente pode citar. Uma questão fundamental no período patriarcal era o papel das mulheres. O papel da mulher, cuidado da casa, procriação. Ela cuida da casa dos filhos e procria. O homem tem sempre a vez e a voz. A mulher, não. Essa era a mentalidade que eles tinham para aquela época e que eles vivenciavam isso. E a segunda coisa importante do período patriarcal, e olha aqui, gente, isso em Jó agora é fantástico, hein? Eles não tinham noção da existência do mal ou de um ser mal. Eles não tinham essa separação muito clara do que é o bem e o mal. Período patriarcal. Tudo para eles, tudo provinha de Deus. O bem vinha de Deus, o mal vinha de Deus. Em que sentido? Olha aqui a palavrinha-chave, tá? No sentido da retribuição. Isso é o que pensavam no período patriarcal, antigo. Ou seja, Deus te faz um bem em retribuição ao bem que você faz, ao bem que você vive, a vida reta, bondosa que você tem.
Mas quando você faz o mal, você recebe o mal como retribuição. E isso em Jó é fantástico, sabe por quê? Porque tanto Jó como a mulher de Jó e os 4 amigos de Jó, eles vão debater, especialmente Jó e os amigos, a respeito disso. Porque o mal sobreveio sobre Jó. O sofrimento, na sua maior essência, veio sobre Jó. E se Jó está sofrendo, e a teologia deles, patriarcal, é a teologia da retribuição, com certeza Jó estava em pecado. Certeza, porque é retribuição. Só que Jó, ele sabia que não estava em pecado. Então Jó entra numa espiral emocional dele mesmo, porque ele fala, mas eu não estou errado, eu não fiz nada de errado, eu sou um excelente marido. Jó é um dos exemplos de casamento monogâmico do Antigo Testamento, que infelizmente é exceção, não é regra. É monogâmico, como Moisés foi, como a gente olha pelo menos ali no relato dele, como José com certeza foi, o José ali no caso do Egito. Então, Jó tem o casamento monogâmico. Jó, ao que tudo indica, um excelente pai. Tinha 10 filhos, 7 meninos, 3 meninas. Ele cuidava desses filhos com todo afinco. Ele orava, sacrificava, só de imaginar que esses filhos tivessem cometido algum pecado. No meio do livro, você vai ver que Jó era um excelente amigo. Ele recebia amigos em casa e ia na casa dos amigos. Tanto é que amigos vêm visitá-lo quando sabem que ele está sofrendo. Jó era um excelente conselheiro. Ele parava na praça, sentava ali e dava conselho para todo mundo que vinha até ele. Era um terapeuta, Jó, gratuito das pessoas. Dizem que ali no próprio texto que Jó ele era muito generoso, ele dava do seu dinheiro, da sua condição econômica, para ajudar as pessoas. Ninguém saía de mão abanando quando vinha até Jó fazer algum pedido. Ele vai até se orgulhar disso. Em algum momento vai falar durante o livro. Então, Jó, ele era um exemplo de pessoa. E aí, a grande característica, capítulo 1 e capítulo 2, aí já mata pau, que é o próprio Deus diz quem era Jó. Homem justo, homem íntegro, homem reto, que se desviava do mal. Palavras do próprio Deus, definindo Jó para Satanás. Ó, tem visto Jó? Jó é assim, 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 assim. Então, Jó, ele sabia o que ele era, mas quando ele sofre, e sofrimento é o tema central, sofrimento injusto, lembrem disso, no livro de Jó, ele entra nesse parafuso, porque para ele não faz sentido. E se há algum pecado nele, algum erro, esse pecado é oculto. Ele não sabe que pecado é, que erro é esse que ele está cometendo. Então ele vai implorar a Deus, às vezes até de maneira mal educada, mas a gente entende quem sofre, né? As palavras de quem está sofrendo. Ele vai exigir de Deus que Deus esclareça para ele por que está acontecendo aquilo, onde é que ele está errando, para ele corrigir a sua postura. Então é muito legal a gente lembrar disso, ter essa noção muito ampla. Os amigos de Jó, eles falam, com certeza você errou. Eles só não sabem onde ele errou. Como eles não sabem, eles abrem o leque e começam a acusar. Eles vão jogando. Ó, você errou aqui, ali, ali, ali. Aí termina, um vem o outro, vai lá. Ele faz, ele fala primeiro. Cada amigo fala 3 vezes. Ele fala primeiro, ele é mais velho. Ele acaba de falar, Jó responde e fala, não, você está errado, você está errado, você está errado, não fiz isso. Vem o segundo amigo, Bildade, mesma coisa, por 3 vezes. Fala, 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 e Jó diz, não, você está errado, errado e errado. Zofar vem depois e fala também. Cada um dos amigos acusam Jó daquilo que eles imaginam. Eles abrem uma enciclopédia Barça, um dicionário de pecados, no livro de Jó, para dizer, Jó, com certeza você errou em algum desses. Ó, eu te falei 1000 pecados, será que um desses você não errou? Porque para eles, gente, vamos fazer justiça, para eles não faz sentido um homem justo e bom sofrer. Teologia da retribuição. Então eles vão falar, Jó vai se defender. Mas Jó se defende, às vezes até com uma palavra mais aguda,
Porque Jó também está em dúvida, porque ele sabe que não pecou em nada. Até que entra o terceiro, melhor, o quarto amigo, e aí sim, quando Eliú aparece na história, ele vai mostrar, ele sim aponta onde é que está o erro de Jó. E o erro de Jó, isso é fantástico, gente, está na sua maior qualidade. O erro de Jó está na sua própria justiça, ou na sua fé, na fé que ele tinha e não em conhecer Deus. Então, o sofrimento, ele vai ganhar resposta quando a gente entra nos últimos recursos, nos últimos discursos, na parte já final do livro, quando Eliú abre os olhos de Jó e abre os olhos dos amigos, dos três amigos anteriores. Ao fazer isso, aí sim Deus aparece na cena e Deus vai colocar o desfecho final no livro de Jó. Mas para que isso aconteça, antes tem o debate de Jó, tem o debate com a esposa, bem curtinho, mas tem o debate com os três amigos, mas lembrem-se, todos eles estão debatendo a respeito do sofrimento humano sob a perspectiva da retribuição. Deus retribui o bem para quem é bom e o mal para quem é mal. E essa teologia de retribuição, até hoje, ela existe e fundamenta muitas e muitas denominações, como a gente conhece. Desculpe que eu vou tossir um pouquinho aqui, que eu estou numa crise alérgica recente, mas está passando, tá? Então, ele vai ter essa luta o tempo inteiro. Agora, o relato, ele é antigo, mas a escrita, para a maioria dos teólogos, ela é mais moderna, a composição literária mesmo. Ela já é mais moderna, aqui na época do exílio, já está bem próxima já de entrar o período interbíblico, tudo, ali quando foi composto Crônicas, por exemplo. Então, a escrita, ela é moderna, mas relata coisas antigas, aliás, muito antigas, que é do período patriarcal. Por isso que a escrita é muito bonita, a escrita é muito elaborada, embora trabalhe assuntos que são assuntos pesados e assuntos lá antigos. E frisar mais uma vez, livro de Jó é um livro de sabedoria, é um livro poético na essência, mas com as molduras narrativas, e o livro de Jó trata do sofrimento, não o sofrimento comum, mas o sofrimento injusto, que é a grande dúvida, né, de todo cristão, e é uma conversa entre pessoas sábias. Queria que você lembrasse disso. Todo mundo em Jó é sábio, tem sabedoria em alguma área da vida. E quando eu faço essa provocação, eu quero te lembrar da mulher de Jó. Ela faz parte do discurso, e se ela está inserida no discurso, é porque ali há sabedoria, de alguma forma, ou para o bem ou para o mal. A respeito da mulher de Jó, tem um artigo científico meu, muito bem elaborado, a professora Marivete, ela me auxiliou nas fundamentações, publicado na revista Batista Pioneira aí de Juí, e eu já mandei o link também para o Arthur, e vocês terão disponíveis esse artigo para se aprofundarem um pouquinho a respeito disso. O livro de Jó, ele vai apresentar para a gente, como clube da Bíblia, um verdadeiro herói, um exemplo que a gente precisa ter de fé, de perseverança, um exemplo de lidar com o sofrimento. E lidar com o sofrimento tendo paciência. Por isso que Jó, ele acaba sendo conhecido aí como o homem mais paciente que tem na Bíblia. Mas eu queria te lembrar uma outra coisa. A Bíblia fala de pessoas, sim, mas as pessoas não são os personagens principais da Bíblia. Jó não é o personagem principal do livro que leva o seu nome. O personagem principal da Bíblia é Deus. Então, no livro de Jó, Deus é o personagem principal, Deus é o centro do livro e quer trazer uma lição para todas as pessoas do mundo a partir da lição dada a Jó. Eu amo uma frase que vale muito aqui no livro de Jó. Deus nunca desperdiça sofrimento. Eu vou repetir. Deus nunca desperdiça sofrimento. Para um filho de Deus, todo sofrimento nos ensina
e louva a glória de Deus. Deus não desperdiça. Sofrimento, ele faz parte da vida de um filho de Deus, para que o filho de Deus seja refinado em sua fé. Então, Jó, embora bom, embora justo, embora íntegro, ele precisava ser refinado em sua fé. Por quê, gente? A ele que eu digo, aos leitores do livro de Jó, porque a escrita foi bem aqui mais moderna. Porque as pessoas não tinham essa noção do que era o bem, do que era o mal. E aí, a teologia dessa reciprocidade, ela era muito, muito em voga. Aliás, era não, é até hoje. E o que a gente tem que lembrar, todos nós que estamos aqui no clube, e quero ver qual de nós pode levantar a mão e discordar disso. Qual de nós? A vida, ela é pontuada, de todo ser humano, de dificuldade, ela é pontuada de angústia, pontuada por problemas. A vida de todo ser humano na Terra, ela é difícil. A questão não é essa, porque difícil é e a gente sabe disso. A questão é, mas ela é injusta. Será que o que a gente sofre é injusto da parte de Deus? Será que Deus não sabe o que a gente está passando, o que seria muito ruim? Mas pior ainda, ele sabe e não faz nada, ele não se posiciona diante do sofrimento. Essa dúvida, ela pode pairar em nossa mente diante de uma dificuldade. Mas tem uma característica de todo ser humano, que é assim, ó, o nosso impulso por justiça, ele supera a nossa paciência com o sofrimento. Porque na nossa cabeça, nós temos um impulso de justiça. O que é justo tem que acontecer, e não é justo a gente sofrer sendo bons ou fazendo a vontade de Deus. Então, em Jó, em especial ali no capítulo 6, versículo 2 e 3, ele está muito preocupado, não é nem com o sofrimento normal, como eu disse, mas com o sofrimento do justo. Deixa até eu ler para vocês aqui, capítulo 6, verso 2 e 3. Jó fala assim: se a minha queixa de fato pudesse ser pesada, e contra ela, numa balança, se pusesse a minha miséria. Essa, na verdade, pesaria mais do que a areia dos mares, por isso é que minhas palavras foram precipitadas. Ele reconhece o que ele falou no capítulo 3, que no capítulo 3, Jó abriu a torneirinha do esgoto da alma dele. No capítulo 3, ele vem e fala tudo amaldiçoando o dia do nascimento. Mas é óbvio, gente, o homem está enlutado, perdeu os 10 filhos, o homem perdeu todo o patrimônio que ele tinha, perdeu até o próprio respeito, e Jó perdeu até a saúde. O homem estava numa situação de um morto-vivo, com seu corpo todo em feridas, sendo devorado por vermes. O homem estava num sofrimento extremo. E ele vem e dá essa lição aqui no capítulo 6, dizendo: se você fosse pesar, ou se Deus fosse pesar, o quanto eu estou certo, seria assim: a minha retidão pesa como a areia do mar. Então eu não consigo enxergar erro na minha conduta, algo mais ou menos assim ele está querendo dizer. Lembrando que o livro de Jó, capítulo 1 e capítulo 2, mostra as virtudes de Jó. As virtudes dele, o que era importante para Jó. Se você olhasse o currículo de Jó, era amigo, piedoso, bom marido, um baita pai, era íntegro, era reto, era próspero honesto, o que é uma virtude e tanto nos dias de hoje, era um homem sábio, que sabia falar e se calar. Então ele falava, os outros ouviam, os outros falavam, ele ouvia, e tinha uma vida, se você olhar o capítulo 1, versículo 1 a 5, perfeita, perfeita. E Jó também tinha uma esposa. O versículo 6 do capítulo 1 fala dessa esposa que não tem nome registrado na Bíblia, mas ela vai aparecer, e eu queria te fazer uma lembrança rápida aqui também. Se Jó perdeu tudo, a mulher de Jó perdeu tudo também. E mais, ela teve que ficar cuidando de um moribundo que não dormia, que estava sendo consumido vivo em meio ao sofrimento. Queria te fazer essa lembrança.
Ela estava ao lado de Jó o tempo inteiro em seu sofrimento, até porque ela não tinha outro lugar para estar. Ela perdeu 10 filhos com ele, perdeu o patrimônio com ele e perdeu a saúde do marido. Em algum momento, Jó vai dizer: o meu hálito é desagradável até para minha esposa. Óbvio, já Jó cheirava a putrefação. Esse homem estava com a vida totalmente acabada. E eu defendo, inclusive nesse artigo, que ela estava ali ao lado dele o tempo inteiro. O que se tem, que se atribui a ela com mais assim veemência, é o versículo 12, quando Deus falou assim, ó: faça o que você quiser com Jó, só não atente contra a vida dele. O diabo, gente, tirou tudo de Jó, mas não tirou a esposa de Jó. Eu acho que isso é uma grande interrogação que deve nos fazer refletir. Por que que ele não tirou? Poderia ter tirado. Tirou tudo que ele tinha de patrimônio, tirou os 10 filhos. Por que não a esposa? Porque permitiu que a esposa sobrevivesse. Podemos usar a lente que esposa aguça o sofrimento do homem, e aí Jó já estava sofrendo, então vou dar mais sofrimento, vou dar uma esposa para ficar aqui apurrinhando a vida dele, ou aperreando, como fala no Nordeste. Tem gente que vai optar por esse pensamento. Ou por outro lado, não, porque ela vai ser a grande fonte de manter esse homem vivo, de manter o ânimo dele para viver e não se entregar, porque Jó estava num ponto que só bastava a ele se entregar. E em Jó, o livro vai relatar isso, um abismo chama outro abismo. Ele recebe uma má notícia, a hora que ele tenta levantar para respirar, chega a segunda má notícia. Olha, levaram teus bens, pegou fogo ali, morreu animal ali, vem uma ventania, e olha que interessante, né? O diabo tem esse poder sobre a natureza, né? A ponto de criar uma tempestade, a casa cair sobre os filhos de Jó. E as notícias vão chegando, e Jó, ele não consegue nem se recuperar. Aí lá no capítulo 42, no versículo 7, deixa eu até fazer também a leitura para vocês aqui, no 42, versículo 7, Jó fala assim: depois que o Senhor falou todas essas palavras a Jó, disse também a Elifaz, o temanita: minha ira se acendeu contra você e contra os seus 2 amigos, porque vocês não falaram a meu respeito que é reto, como o meu servo Jó falou. Ou seja, em 42 capítulos, em meio a todo esse sofrimento, Jó não falou a mal ou que não era reto diante de Deus. Gente, é lindo você enxergar isso. Em meio ao sofrimento, você vê que Jó abriu a porteirinha do esgoto dele no capítulo 3 que eu falei, mas Deus pode lidar com palavras difíceis ditas em um momento de sofrimento. Deus sabe a nossa estrutura, sabe que a gente é pó, como diz o Salmo 103. Não nos trata conforme as nossas transgressões. E no momento de sofrimento, Deus não só pode lidar com palavras pesadas da nossa boca, como Ele espera que a gente fale o que está no nosso coração, que a gente abra a nossa dor, porque é terapêutico falar, é terapêutico se colocar diante de Deus e falar do nosso sofrimento. Jó tinha 10 lápides para chorar o luto dos filhos. Tinha a mulher que perdeu tudo com ele, e o sofrimento de uma mãe, sabe que é diferente de um pai, diante de um luto e de uma dificuldade. E Jó estava vendo a mulher dele sofrer e ainda ajudando ele. Dúvidas vieram sobre o coração dele, não com relação a Deus, mas com relação à sua própria postura, porque ele não conseguia enxergar qualquer tipo de erro. A calamidade de Jó, lá do capítulo 1, 13 a 17, ela é terrível, terrível. E o pior, gente, eu queria que você notasse isso também. O pior nem é o que está no capítulo 1 e 2. Não é, que é ter sofrimento. O pior para Jó é o que está no capítulo 1 até o 37. Pasmem, 1 ao 37. Que é o quê? O silêncio de Deus diante do sofrimento. Tudo aquilo aconteceu. Os amigos vêm e começam um debate ferrenho com Jó. E eles clamam a Deus, e Jó clama a Deus. E Deus, silêncio. Deus fala nada, não responde. E ele deixa com que toda aquela luta, ou aquelas, como Swindoll gosta de tratar, aquelas rodas trituradoras do moinho do sofrimento, façam o trabalho. E até o capítulo 37,
Deus não fala absolutamente nada com Jó. E isso aumenta a angústia absurdamente dele, porque falar faz parte da sabedoria. Os sábios falam e ouvem, e falam e são ouvidos. E o silêncio de Deus deixa Jó maluco. Ele não sabia o motivo de tanto sofrimento. No entanto, ele não reclama de Deus, ele reclama da sua estrutura, ele reclama da sua vida. Tanto é que lá no capítulo 3, como eu mencionei, ele vai respingar sangue à vontade. Lá no capítulo 3, ele vai abrir o coração e vai falar para Deus, ou para aqueles que estão ali, né, próximos dele, o quanto a coisa está difícil. Porque ele acaba de falar isso, os amigos aí vão ter reações a respeito da fala de Jó. E uma frase que eu acho muito interessante, que o Swindoll usa muito, naquele livro Heróis da Fé, né, biográfico sobre Jó. O silêncio de Deus fará você pensar que se ele está lá mesmo. Ó, o silêncio de Deus nos faz pensar se Deus está lá mesmo com a gente no sofrimento. A ausência da presença de Deus nos faz pensar se ele sequer se importa com a gente. O silêncio de Deus, ele é pesado, ele é doloroso e ele machuca. A gente sabe disso e como tudo isso funciona. Um geral, então, a respeito do livro, um geral a respeito ali de Jó, para a gente entender como é toda essa estrutura. Um papo rápido aqui sobre a perspectiva que Jó tem a respeito do bem e do mal. Lembra que eu falei que é a essência do livro? O sofrimento injusto. Então, Jó, ele se apega à sua justiça própria, porque foi assim que ele aprendeu, foi assim que ele ensinou. E é da natureza humana achar que quem faz o mal deve receber o mal. Por exemplo, vocês são aí do Sul, eu me lembro quando teve aquela fatalidade com a Boate Kiss, de cristãos comentarem: ah, mas se os jovens estivessem na igreja, não tinha acontecido isso. Ah, como eles estavam numa balada, acabou acontecendo. Ou seja, é justo, é uma retribuição justa. Tem cristão que pensa assim, gente. As pessoas fazem alguma coisa e se esquecem que muitos cristãos foram soterrados ou queimados vivos em catástrofes, e muitos deles dentro de uma igreja adorando a Deus. Um grande drama de Spurgeon foi um dos cultos que ele celebrava, que tinha em torno de 10 mil pessoas, é o que dizem, e gritaram incêndio, incêndio, e vários morreram pisoteados. Então, tem gente que tem essa perspectiva de achar da retribuição. Década de 80, quando pessoas começavam a contrair AIDS e morrer com AIDS, vários famosos, sempre ligados assim a práticas homoafetivas, e muita gente falou, é a doença dos gays, é a punição de Deus para os homossexuais, e é justo. Ou John Lennon, quando ele falou que era mais importante ou mais famoso que Jesus Cristo, e vai lá um fã maluco lá e mata ele com alguns tiros, fala, tá vendo? Ele foi falar de Deus, aí tem muita gente que até posta coisas desse gênero, cada coisa absurda. Mas Jó, ele tinha essa perspectiva, mas não é só Jó. Há milhares de anos nos separam de Jó e a perspectiva do ser humano. Mas deixa eu te fazer uma provocação. Quando o mal tira o diabo, tira tudo de Jó, 3 coisas restaram para Jó. 3. E aí eu acho fantástico isso, hein? Primeira coisa que ficou para Jó, a esposa. E cada vez que você procurar na Bíblia a respeito de esposa, esposa sempre é bênção na vida do marido. Sempre. Provérbios 19:14 fala que o homem que acha uma esposa boa, ele achou um tesouro. E a esposa de Jó tem todos os indícios para ser uma esposa de ouro. Deus não tirou de Jó a esposa. Deus não tirou de Jó os amigos. Amigo, gente, é fantástico. Provérbios fala isso lá, 17 também, de você achar um amigo e o valor que um amigo tem. Olha que interessante. Em meio ao sofrimento, Deus não tirou de Jó pessoas de carne e osso. Porque em meio às lutas e sofrimento, nós não precisamos tanto de teorias. Nós somos de gente de carne e osso. Gente que compreenda, que chore junto, que ande junto. Igual os amigos de Jó. Eles chegaram, viram que a dor do homem era absurda,
e ficaram 7 dias e 7 noites sem dizer uma palavra. Ficaram quietinhos. E Jó sentiu confortável com isso. Quando Jó, no capítulo 3, fala do que está, ele excomunga o seu sofrimento, aí os amigos abrem a boca. Infelizmente, porque eles vão aí do capítulo 4 caminhar até o 37, só num debate verbal, falando coisas com sentido algumas, mas fora da realidade. Deus não tirou de Jó, não permitiu que o diabo tirasse de Jó a esposa, os amigos, gente de carne e osso, e também a sua rigidez mental, a sua sabedoria. Provérbios 1:7. A sabedoria é o princípio do conhecimento, a sabedoria é o princípio da vida, eu ouso dizer. E Deus não tira de Jó suas faculdades mentais, não tira de Jó sua sabedoria. Deus mantém Jó totalmente sóbrio e lúcido em meio ao que ele está passando. Tanto é que o livro de sabedoria é um livro de conversa e os debates, eles vão se arrastar ali o tempo inteiro. E Jó não pecou contra Deus, não pecou no evento com a sua mulher, com os amigos, ele debate com eles, ele pergunta para eles sobre o que eles estão falando, se tem sabedoria naquilo ou não. Ele faz um desabafo muito interessante no capítulo 7, quando ele diz: eu não vou me calar. Vocês estão falando coisa errada, besteira. Eu não vou me calar diante da besteira que vocês estão falando. E ele ali faz um desabafo muito sincero diante deles. E lá no capítulo 12, depois você dá uma olhadinha aí, ele fala assim, ó: eu não sou igual a vocês, não sou inferior a vocês. A sabedoria, de fato, ela está no se comunicar, no falar. E ele pega ali no capítulo 13, versículo 12, fala assim: vocês usam palavras inúteis. Como amigo, vocês estão sendo inúteis no meu sofrimento, porque vocês não estão me ajudando a lidar com o sofrimento, vocês estão piorando o meu quadro. Como se Jó estivesse fazendo a sua defesa, dizendo assim: gente, eu não cometi esses pecados que vocês estão falando, basta, para de me acusar. Vocês não vieram aqui para me acusar, mas vieram para me confortar, para me consolar, como vocês fizeram tão bem. Só que ele estava perdendo a esperança justamente porque os amigos não estavam tendo compaixão dele. Lá no capítulo 19, 21, deixa eu ler para você, eu acho triste, mas é tão interessante isso que Jó fala, esse pedido. Olha, os amigos, capítulo 19, já teve pelo menos uma rodada de ataque dos amigos, né? Mais de uma, na verdade. Mas ali no 21, ele fala assim: tenham pena de mim, meus amigos, porque a mão de Deus me atingiu. Ele fala: tenham compaixão de mim, pelo amor de Deus. Olha como que eu estou, olha o meu quadro. Eu perdi tudo, perdi a saúde. Hoje eu sou um trapo humano e vocês me acusam. Tem dó de mim. Olha que coisa sincera que Jó ele pede e fala de um jeito assim, um apelo tão, tão bonito. Até no slide, no segunda aula que eu montei, que está com vocês, mandei aí, eu uso aquela foto do gatinho do Shrek lá, com os olhinhos esbugalhados, né? Tipo dizendo assim: pô, tem piedade de mim, diante de tudo que eu estou passando, ainda vai me acusar. Diante, talvez, a pessoa está numa pecaminosidade, eu vou acusar, o que eu vou ajudar a pessoa acusando ela, dizendo que ela vai para o inferno se ela continuar assim, ou colocando um peso maior sobre a vida da pessoa. Os amigos falavam até que Jó teve muito dinheiro e Deus tirou o dinheiro de Jó porque ele adquiriu as riquezas por meio de suborno, por meio de corrupção, injustiça. E Jó, no capítulo 21, ele fala assim: gente, você acha que eu estou reclamando do que eu tenho? Você acha que eu adquiri? Até ele fala, versículo 27 do capítulo 21, eu conheço as más intenções de vocês. Vocês estão doidinhos para falar que toda a minha riqueza foi fruto de coisa errada, só que vocês não têm coragem de falar diretamente, mas ficam jogando indiretas a respeito disso. Mas Jó, ele desabafa. Ele vai desabafar no capítulo 12. Lembra que eu falei? Capítulo 3, capítulo 12, capítulo 16, ele vai desabafar de novo. 19, de novo, e 27. São 5 capítulos muito especiais que Jó vai rasgar o coração. Ó. O 3, o 12, um 13 um pouquinho, mas no 12,
16, 19 e 27. Ele vai abrir o coração, porque ali ele sabe que o falar, ou indiretamente ele sabe, que o falar é extremamente terapêutico. E esse homem precisava fazer isso. E ele fez, graças a Deus, porque isso fez uma diferença muito grande quando Eliú vai entrar na jogada e vai fazer um bem na vida de Jó. Bom, dito tudo isso, todo esse cenário aí para vocês, em quase 40, mas 1 hora a aula, praticamente 45, falando só disso. Mas uma coisa que não pode passar batido, é óbvio, que eu separei em 4 partes, né? Mas, para mim, o que não pode passar batido são essas 2 últimas partes, que é a relação de Jó com os amigos, fundamental, e a relação de Jó com Deus, que é a essência do livro de Jó, quando ele vai entender, enfim, a razão do sofrimento, quem é Deus, quem é o mal, em tudo isso. Então, deixa eu falar um pouquinho de Jó e os seus amigos. Tem uma frase, ela é tão bonita quanto dura, eu diria assim. Mas capta a ideia dela, tá? É assim, ó. Deus, ele nem sempre entra na ponta dos pés em nossa vida, tornando a sua presença conhecida de maneira gentil. Ó, nós somos filhos de Deus. Mesmo sendo filhos de Deus, nem sempre Deus vai entrar na nossa vida na ponta dos pés, de maneira gentil, de maneira tranquila. Nem sempre. Às vezes, Deus vai entrar por meio de uma luta, por meio de um sofrimento. Tem um pregador, ele costuma dizer, né, que o que Pedro fala na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, para a gente tomar cuidado, que o leão anda ao derredor procurando a quem possa tragar. Aquele leão ali não é nem o bicho, é o sofrimento. Está sempre em nossa volta, sempre querendo nos pegar. E a minha mulher tem sempre uma frase, eu gosto de citar, ela fala, a vida, ela vira chavinha. Tudo vai bem, de repente, uma ligação, de repente, uma notícia, de repente, um acontecimento, e a coisa vira completamente. E muitas vezes na vida de um filho de Deus, é assim que acontece. Então, o livro de Jó, quando você vai para a leitura dele, muito mais importante que a questão acadêmica, que a questão narrativa, que forma o que eu disse do quadro, né, que a gente tem aí as bordas, as laterais muito bem definidas, muito mais do que o conteúdo do livro de Jó, que é um conteúdo poético, é a gente entender o que Deus quer nos ensinar por meio disso. Os amigos de Jó foram 3 inicialmente. O quarto, Eliú, a gente não sabe que hora que ele chegou. Pode até ser que ele veio junto com esses, mas por ser muito jovenzinho, ele ficou calado, ficou quieto. Pode ser que ele chegou depois e já ouviu os debates, as conversas, e ficou ali quietinho. Não sabemos. Sabemos que ele estava lá, que ele chegou. E quando Jó fala desses amigos, o texto diz que os seus amigos vieram cada um do seu lugar. A maioria deles, né, eram de Edom. Edom é a atual Jordânia hoje, faz limite ali com a Palestina, com Israel, onde tem aquela famosa cidade de Petra, que é esculpida na rocha, que é visitação, um lugar muito, muito bonito, né? Edom, formado pelos edomitas, ligados ali ao irmão de Jacó lá, fugiu o nome dele agora, Esaú, ligados a Esaú lá no passado, um povo que era inimigo mortal do povo de Deus, e os amigos de Jó vieram dali, porque eles tiveram a notícia que Jó estava em sofrimento. Então veio um de Uz, teve lá o Temanita, o Suíta, o Naamatita, vieram da região de Edom. E aqui, no capítulo 2, no versículo 11 ao 13, isso é a grande beleza da amizade. Aí eu acho que é uma grande lição no livro de Jó. Os amigos ouviram do sofrimento de Jó, e o que eles fizeram? Eles combinaram de ir juntos. Vamos ver o nosso amigo. E o texto bíblico vai dizer que eles combinaram de vir para 2 coisas. Primeiro, para condoer-se com ele. Condoer é o quê? Sentir a dor junto. Com e o doer.
Vamos lá sentir a dor. Então, quando um amigo está em sofrimento e a gente vai até o amigo, a gente vai lá, não é porque a gente gosta, não gosta de velório, não, ninguém gosta, mas eu vou lá para pegar um pouquinho da dor do amigo e pegar para mim. Isso é o condoer-se, porque de fato é assim que acontece. E eles foram consolar. Consolar é, pegando um pouco da dor do amigo, eu alivio a alma desse amigo. Através do quê? Do consolo. E como que isso acontece? De maneira muito linda ali no capítulo 2, do versículo 11 em diante. Eles chegaram e de longe viram o estado do amigo. Gente, eles tinham ido antes na casa de Jó, em outros momentos, eles frequentaram a casa dele, comeram churrasco com eles, eram amigos, poxa. Agora eles voltam, não tem mais nada. Não tem nada verde, não tem mais animal, a casa destruída, e Jó num monte de cinza, completamente acabado. O que os amigos fizeram? Eles choraram. Você consegue imaginar? Período patriarcal, 3 homens chorando copiosamente por verem um amigo naquela condição. O chorar junto é terapêutico para quem está sofrendo. Isso é muito bacana. Quem é da área terapêutica, da psicologia e tal, entende tão bem disso e fala tanto sobre isso. Eles se emocionaram e, o mais importante, ficaram em silêncio. Eles aguardaram o momento de falar, porque a dor era tão grande que não havia palavra que podia ajudar. E, na verdade, o que ajuda na hora da dor é a ausência de palavra. O que ajuda é a presença. Não é o que a gente fala, é o fato de estar ali. Porque a última coisa que nós falamos é aquilo que tem o poder de marcar a vida de alguém positiva ou negativamente. Tem até uma oração de amigo que eu acho muito bacana. Deixa eu aqui ler para você. Está aqui com o nossa clube de leitura. Oração do amigo para Deus. Senhor, ajuda-me a não tornar mais pesado o fardo de ninguém. Ajuda-me a levar encorajamento aos outros. Onde for possível, capacita-me a confortar. Quando eu não souber fazer isso, ajuda-me a admiti-lo. Quando sentir tristeza e simpatia por alguém, ajuda-me a declará-lo. Ajuda-me a aliviar o peso dos que estão sofrendo, em vez de acrescentar ao seu fardo. Bela oração. Os amigos de Jó, naqueles 7 dias e 7 noites, eles foram assim. Se você ler depois Obadias, eu falei de textos paralelos com Jó, Salmo 73 de Asaf, paralelo, e Obadias, paralelo. Tá? Um capítulo só. Obadias, porque Obadias retrata a ira de Deus sobre Edom, sobre aquele povo de Edom, que é de onde os amigos de Jó vieram. Então é muito legal você fazer a associação. E lá em Obadias diz que Edom era terra de sábios. Verdade, gente. Viu que esse povo construiu nas rochas, fizeram verdadeiros assim, palácios na rocha, esculpido. É coisa de gente muito inteligente, muito sábio. É a cidade de Petra, atualmente, se você pôr no Google pesquisar aí. Mas eles eram orgulhosos, né? Obadias, capítulo 1, versículo 2, fala disso, que eles eram orgulhosos e altivos. Eles queriam estar sempre na precedência. Tanto que ele faz, que é o primeiro amigo de Jó, ele é mais idoso, ele é influente, fala primeiro, o primeiro discurso é dele, capítulo 4, 15 e 22, lembra? Cada um faz 3 discursos. Ele fala no capítulo 4, no 15 e no 22. E para ele, castigo, sofrimento é castigo de Deus. E pronto, acabou. Se alguém sofre, é castigo de Deus. E Deus castiga por quê, né? Porque a pessoa fez coisa errada. Então ele, como um orgulhoso, se coloca acima do amigo, quando ele abre a boca. E pior, ele é criminoso, ele faz, porque ele acusa Jó de ter cometido crimes, falcatruas, corrupção, e o homem naquele sofrimento ali, lembrando que estava sofrendo a morte de 10 filhos. E ele vai acusar Jó de ter cometido crimes. Criminoso foi ele faz ao fazer aquilo. Mas volto a lembrar você, tá? Eles estão citando tudo que é crime, pecado que possa existir, na tentativa de fazer Jó acordar e falar, eu reconheço, esse eu cometi. Então lembrem disso, tá? Só que Jó não tinha cometido nenhum.
Ele fala, depois Bildade, existe uma hierarquia de amigos aí para falar. Bildade, eu costumo dizer que ele faz uma exegese de jegue na Bíblia, a exegeguez, porque ele coloca na Bíblia coisa que não está na Bíblia. Ele é extremamente criativo para poder colocar figuras de linguagem para dizer que bênção de Deus ela vem com a prosperidade. Então, quem é próspero é abençoado e quem não é próspero é amaldiçoado. Ai, 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 né? Ele fala de maldição, exegeguez total, para dizer também, lá no capítulo 18, ele vai falar disso, no 25 ele vai citar isso de novo, falando, né, que a retribuição de Deus para quem faz coisa errada é a maldição, e ele faz uma coisa interessante no capítulo 8, versículo 4 e 7. Eu quero ler para você aqui. Capítulo 8, 4 a 7, porque ele fala da fruição imediata, que é o que fundamenta a teologia da prosperidade moderna, atual, hoje, tão em voga, né, em nosso meio. 8, versículo 4 ao 7. Ele fala assim, ó: se os seus filhos pecaram contra ele, também ele os entregou ao poder da transgressão que cometeram. Imagina, você chega para um amigo que acabou de perder, não um filho, perdeu 10. E você vem para o amigo e fala para ele assim: os teus filhos pecaram e morreram porque eles mereceram. Olha o nível de maldade desse amigo. Mas se você buscar a Deus, versículo 5, e pedir misericórdia ao Todo-Poderoso, se você for puro e reto, ó, porque Deus falou, mas Deus não sabe. Aliás, os amigos não sabem que Deus falou isso, né? Se você for puro e reto, ele sem demora despertará para te ajudar e restaurará a sua justiça da sua morada, e o seu primeiro estado parecerá pequeno comparado à grandeza do seu último estado. Tipo, Jó, se você se arrepender, e se a partir de agora você for justo, reto, Deus vai te dar muito mais do que você teve. Fruição imediata. Lógica de todo ser humano. Lógica que está em todos nós até hoje. Ele faz, chega a ser criminoso, Bildade, muito duro, muito duro. Não se fala esse tipo de coisa para um amigo, gente, que está em sofrimento de jeito nenhum. E entra o terceiro, Zofar. E esse Zofar vai aparecer muito aí no capítulo 20, lá no 11, mas esse Zofar é um negócio de doido. O Zofar seria tipo aquele crente Google, ou aquele vizinho Google, aquele amigo do trabalho Google. O cara sabe de tudo. Você começa um assunto, ele já sabe, ele já emenda outro, estica outro. O cara, tipo assim, é uma enciclopédia ambulante, tem resposta para tudo. Na verdade, ele tem um problema para cada solução, né? Não uma solução para cada problema. E Zofar é desse jeito. Ele chega como se fosse o conhecedor de todas as coisas. Na cabeça, gente, de Elifaz, de Bildade e de Zofar, havia uma espécie de lei de karma, sabe? Fez algo errado, você vai pagar o preço desse algo errado aqui em vida e nas próximas, porque tem algo que não ficou resolvido no passado. 3 amigos, enquanto ficaram em silêncio, amigo, enquanto vieram ver Jó, amigo, quando abriram a boca, terrível. Há quem escreva sobre isso e diz assim: nós nunca nos arrependeremos daquilo que nós não falamos. Nós nunca nos arrependeremos daquilo que nós não dissemos, melhor dizendo. Agora, depois que a gente fala, provérbio oriental, chinês, né? Tem coisas que não voltam atrás. Uma delas é a palavra falada. A oportunidade perdida é a outra e a flecha atirada. Mas a palavra, uma vez dita, ela não pode ser desdita, principalmente se ela for uma palavra maldita, não é? E os amigos de Jó, eles têm esse papel, mas lembrem-se, Deus permite o sofrimento de Jó, Jó é um homem sábio, os amigos são sábios, mas Deus, ele trabalha tanto em Jó como nos amigos. Deus ele é equitativo, usa muito essa palavra na psicologia, né? Em meio a uma luta, um sofrimento, ele está tratando todo mundo ao mesmo tempo. Então, ele está tratando todos eles para mostrar o erro deles,
o erro de Jó, e ao final corrigir tudo isso. Então, o sofrimento que Jó está passando em todas as áreas, inclusive pela fala dos amigos, é um sofrimento purificador. Deus trabalhando na alma dele. E depois, desse embate, Jó, esposa, Jó, ele faz Bildade, Zofar, está preparado o terreno. Tanto é que no finalzinho ali dos discursos, você vê que os amigos nem sabem o que fala mais. Eles esgotam tudo que podiam acusar Jó. Aí eles não sabem mais o que falar. Aí sim, cenário preparado, silêncio sepulcral, entra Eliú, o quarto amigo e jovem. Quietinho, ele estava ali acompanhando tudo, ele entra. E Eliú significa, ele é o nosso Deus. Ele era jovem, não era um amigo íntimo de Jó, como eram os outros três. Olha que interessante. De quem menos espera, vem sabedoria boa. Escrevi um artigo sobre isso, e logo publica. Assim que publicar, eu disponibilizo para vocês também sobre isso. Sabedoria vem de quem menos se espera. Ele é jovem, mas ele é uma pessoa muito sábia. Ele entra no capítulo 33 de Jó, se você tiver com a Bíblia fácil aí e quiser dar uma olhadinha, ele entra no capítulo 33 ali, basicamente, e ele vai dar lições fundamentais aqui no capítulo 33, para dizer que Deus é maior do que o homem, 33, versículo 12. Deus é maior do que Jó, Deus é maior do que os três amigos, Deus é maior do que eu mesmo, ele querendo mostrar para eles ali essa realidade, e ele vai abrir isso de uma forma muito clara para todos eles. Ele fala, inclusive, de si mesmo, eis que diante de Deus eu sou igual a você, também fui formado do barro. Olha a diferença, gente, desse amigo. Eu sou igual a você, João. Jó, se você erra, eu também erro. Se você acerta, eu também acerto. Se você sofre, eu também sofro. Jó, nós somos iguais. A sua dor é a minha dor. Isso é o que faz um amigo. Isso é empatia. Sentir a dor do outro, o sentimento do outro. E ele tem esse comportamento diferente dos outros três que ficaram num pedestal acusando Jó. Ele não. Ele já vem e ele fala de maneira muito assim aberta. Lá no versículo 26 do capítulo 36, 26. Eis que Deus é grande e nós não podemos compreender. O número dos seus anos, nós não podemos nem calcular. Jó, Deus é grande demais. Deus é infinito. Quem somos nós para tentar entender Deus e colocar Deus em uma caixinha ao nosso dispor? Lembra? Ele falou, né, mais veemente no capítulo 33, mas no 32 foi onde ele começou. Ele aparece na cena já no capítulo 32, em andamento ali, ele vai pegar a palavra. E no 32, versículo 2, ele fala algo bem interessante sobre Jó. Ele fala assim: então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão, e ele ficou indignado contra Jó, porque ele pretendia ser mais justo do que Deus. Então ele vira o canhão para Jó também, porque ele percebe que Jó ficava se justificando para os amigos e questionando a Deus como se ele fosse alguém perfeito. E aí ele fala: não, isso tem que ser corrigido. Não dá tempo da gente ler, valeria muito a pena. A gente pegar o capítulo 32 e avançar até o final de Jó, até o 37, quando aparece Deus, e depois no 42 a conclusão, né? Mas aí demandaria um tempo que a gente não tem. Porém, algumas lições importantes que você pode pegar do 32 ao 36, porque a fala dele é bem longa, né? De Eliú. Ele vai ensinar para Jó que o sofrimento ele é usado por Deus para alguns motivos. Primeiro, para nos corrigir. Deus nos ama e nos corrige por meio do sofrimento. Mudança de rumo, recalcular a rota. Ele é usado para nos ensinar. Ensinar é dar a alguém o que alguém não tem. É usado por Deus para nos disciplinar, para nos corrigir de verdade, por conta de um erro, aquele erro parar na nossa vida, ou para nos refinar. O sofrimento tem o poder de refinar um filho de Deus. Não é só para punir, mas é também para prevenir. Porque quando a gente sabe e enfrenta um sofrimento, uma luta,
A gente vai ter o nojo, o receio, o medo, o temor, para não cometer de novo outras falhas semelhantes no futuro. E eu cito até alguns textos aí paralelos nesse sentido, Hebreus, Provérbios, Deuteronômio, para você depois aprimorar o seu estudo. Mas o sofrimento, ele tem um fator pedagógico de Deus na nossa vida. Eliú, ele entra na jogada como um amigo verdadeiro, e todos os três amigos anteriores, ele faz Bildade e Zofar, eles são reprovados por Jó, lá no capítulo 16, no 13, e eles são reprovados por Deus. Capítulo 42 de Jó vai mostrar isso. Ou seja, os amigos, a partir da fala deles, porque eles criaram situações para poder ajudar Jó, que não ajudou em nada, piorou, eles foram reprovados por Deus e eles passaram pela necessidade de que Jó orasse pela vida deles, porque a última coisa que eles falaram foi dura e marcou demais a vida daquele homem. Ó, Deus, ele está com quem sofre, ele se importa com quem sofre, e uma das formas dele mostrar isso é através dos amigos. É através de mandar alguém, uma pessoa, para fazer parte da nossa vida, para estar conosco. Porque Deus, aí caminhando para uma conclusão agora, geral, e depois vocês podem perguntar à vontade, e a gente adentra em algum assunto, mas Deus está no controle de tudo. E o sofrimento não é prova da ausência de Deus, ou de Deus não se importar. O sofrimento é comprovação de que Deus está no controle absoluto de tudo na nossa vida. E Deus, ele quer nos corrigir, nos disciplinar, ele quer nos ensinar, quer nos confortar. E verdade seja dita, só sob a lente do sofrimento a gente consegue enxergar verdadeiramente o tamanho de Deus e quem é Deus na nossa vida. Jó, num dia, tudo ia muito bem. De repente, ele perde tudo. De um dia para o outro, ele perde absolutamente tudo. Porém, tudo está dentro dos planos de Deus. Essa é a lição do livro de Jó. Os planos de Deus, eles são maravilhosos. Mas, lembra de uma coisa. Os planos de Deus, como diz Swindoll, os planos de Deus são maravilhosos, mas são sob a perspectiva dele, não nossa. Ninguém quer passar pelo sofrimento, embora a gente sabe que está nos planos de Deus, no controle de Deus. E é maravilhoso? É. A vontade de Deus é boa, perfeita, agradável? É. Bacana. Mas eu devo lembrar que os planos maravilhosos de Deus são maravilhosos sob a lente dele, não nossa. E o livro de Jó, ele prova isso de maneira muito legal. Primeiro, Jó tinha limite. Jó era um homem, como qualquer um de nós. Ele tinha qualidades? Muitas. Qualidades que muitos de nós temos que lutar muito para ter. E Jó já as tinha em sua vida. E Jó tinha o que aprender? Com certeza. Porque Jó era homem e homens não são deuses. Homens falham e Deus não exige de ninguém integridade no sentido de perfeição. Deus exige integridade no sentido de fidelidade, de santidade, de luta, de busca. Para Jó, talvez a integridade de Jó fosse uma perfeição, mas Jó não sabia, até então, que não existe pessoas perfeitas, nós somos pecadores. Jó era o que alguns chamam de um pecador justo, porque ele era um pecador, mas que era correto, que ninguém, nada se apontava nele. E o que Deus usa? O sofrimento para refinar a fé desse homem. O livro de Jó é um refino de Deus por meio do sofrimento a Jó e a todos nós. E reparem, ele era um homem de fé. No capítulo 19, ele mostra que ele não perde a esperança, especialmente finalzinho, versículo 25 ao 27. Jó, ele vai mostrar claramente, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que eu vou sair dessa situação. E olha que antes do 19, ele diz palavras extremamente pessimistas, mas ao mesmo tempo, a esperança, ela está lá dentro. Então, na hora da dor, do sofrimento, as pessoas falam coisas impensadas,
mas que depois aquela chama se acende no coração das pessoas, né? E é muito interessante que Deus vai aparecer no capítulo 37, e lá no versículo 24, vai mostrar para Jó assim, que Jó não estava respeitando Deus em seus discursos. Quer ver? 37, 24. Por isso, as pessoas o temem, ele não olha para os que se julgam sábios. Porque quem se acha bom, se acha sábio, não está respeitando Deus. E Deus não olha para essa pessoa. Aí no 38:3, olha que interessante. Jó, Deus vem, aparece para ele e fala assim: prepara-te como homem. E é fantástico essa palavra aqui. Prepara-se como homem, o antropos. Jó, você não é Deus, você não é divino, você é gente. E gente erra sim, gente falha sim, gente tem dificuldade, sofrimento. Então, Jó, agora é minha vez. Eu pergunto e você responde. Se você é sábio, me dê as respostas às perguntas que eu vou fazer. E, gente, é fantástico. Depois, olhem no capítulo 38 em diante. As perguntas que Deus faz para Jó, Jó fica simplesmente embasbacado, porque ele não sabe responder. E Deus faz perguntas assim, fala, Jó, então vai, me responde isso. Me responde sobre cosmologia, se você entende os planetas. Me responde sobre biologia, ele fala sobre animal, a vida reprodutora dos animais. E Jó não sabe, porque ninguém sabe tudo. E na cabeça de Jó, ele sabia tudo, porque ele era um homem completo. Deus mostra, não, Jó, ninguém sabe de tudo. E aí, gente, é fenomenal. Quando Deus fala, o homem se cala. Ou nós precisamos nos calar para ouvir Deus, né? Onde Deus fala, o homem cala. Deus fala com Jó, faz pergunta. Jó deve ter regalado os olhos, naquele redemoinho ali, né, que representava Deus. E depois que Deus faz as perguntas para Jó, gente, capítulo 40 é maravilhoso demais. Capítulo 40 de Jó, olha o que Jó vai falar para Deus. Versículo 4 e 5. Antes, Jó é mandão, reclamão, tudo. Agora aqui, não. Ele diz, eu sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão sobre a minha boca. Uma vez falei e não direi mais nada. Aliás, 2 vezes, porém, não prosseguirei. O que ele está dizendo? Deus, eu não tenho como responder. Eu não tenho a sabedoria necessária. Quem sou eu diante de Deus para responder? Sabe o que eu estou falando? Eu me rendo. Deus, eu entendi o recado. Eu entendi a lição. Sofrimento foi pedagógico. Regra da vida pedagógica. Toda lição termina quando o aluno aprende. Aprendeu a lição se encerra. Jó diz, Deus, eu não sou digno, como se ele dissesse, Deus, eu falei besteira, eu me rendo. No capítulo 40, ainda versículo 7, cinja os lombos como homem, pois eu vou te fazer perguntas e você vai me responder de novo. Jó, agora eu quero que você me responda mais um pouco. Você é homem, Jó. Sabe o que Jó está dizendo para Deus também em meio a tudo isso? Deus, me perdoa. Olha o capítulo 42, versículo 3, famosíssimo. Tu perguntaste, quem é esse que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, olha o que é o arrependimento perfeito. Falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Bom, temos aí o Samuel, da linha da área do direito, né? E é muito lindo isso. A palavra confissão, ela é uma palavra jurídica, usada no grego, depois a gente trouxe ela para o direito e para o latim, que significa homologar. E homologar é uma autoridade superior concordar com algo que foi feito. Então, confessar significa, Deus, eu concordo que o Senhor está certo e eu estou errado. É isso que Jó faz. Isso mostra o quê? Arrependimento. Mostra que Jó diz, Deus, falei de coisas que eram maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Eu concordo, Deus, com o Senhor, eu homologo, ou seja,
eu me arrependo. Me perdoa. Sabe o que aconteceu? Humildade. Jó, ele vira para Deus e ele vai dizer: ouve-me, Deus. Porque ele está orando, né? Eu falarei, eu me desprezo e me arrependo. Eu me desprezo e me arrependo, sabe por quê, Deus? Porque eu falei de coisas que eu não conhecia. Antes, um homem sábio, próspero, um homem destruído pela dor, pela perda, orgulhoso, perguntando para Deus, brigando com os amigos. Agora, um homem humilde. Agora, um homem que se vira para Deus e diz no versículo 5: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E agora que eu te vejo, qual é a atitude de um cristão quando vê Deus? Isso é fantástico. Eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quando um cristão verdadeiramente é salvo, ele se arrepende. Ele não exige nada de Deus. Ele não procura compreender, ele procura crer, como dizia Santo Agostinho, né? Crer para poder compreender e não o oposto. Esse é Jó. Mas para falar do final do livro de Jó, eu tenho que falar um pouquinho da esposa de Jó. Lembrem-se, para ela falar com Jó, abençoa ou amaldiçoa a Deus, a palavra bara ali tem vários, tem esses dois significados, né? Depende da colocação. Ela estava ao seu lado. Jó sofreu, ela sofreu com ele, ela sentiu a dor de Jó, capítulo 19, vai falar isso, ela estava do lado dele, ensinador, versículo 7, especialmente quando ele fala do hálito dele. Capítulo 42, versículo 7, olha que interessante. Deus, ele rejeitou os três amigos de Jó. Ele faz Bildade e Zofar, mas ele não rejeitou a mulher de Jó e não rejeitou Eliú, o amigo de Jó. Interessante. Por que Deus não rejeitou a mulher se a mulher tivesse dado um conselho horroroso ou horrorível para Jó, falando para ele amaldiçoar Deus? Isso é muito interessante. E aí, o versículo 7 do capítulo 42. Depois que o Senhor falou essas palavras a Jó, ele disse também a Elifaz, lembram? A minha ira se acendeu contra você e contra os seus amigos, porque vocês não falaram ao meu respeito e é reto. Bom, se eles foram condenados porque não falaram o que é reto, olha a provocação. Os outros não foram condenados porque falaram o que é reto. Quem são os outros? Personagens da trama. Mulher de Jó, Eliú, amigo mais jovem que chega depois. E o próprio Jó. Deus não reprovou. E ela é restaurada, lembrem, se Jó perdeu tudo, ela também perdeu tudo. Se Jó ficou de luto, ela também ficou de luto. Então, capítulo 42, verso 13 e o 15, é fantástico. Lembrem-se, agora eu estou voltando lá um pouquinho. Período patriarcal, livro de sabedoria. Então, não perde isso de vista, não, tá? Período patriarcal, lembram? A mulher não tinha vez nem voz e eles não sabiam da existência do mal, tal. Olha o que vai dizer lá, 13 ao 15. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Ou seja, Deus restaurou os filhos de Jó. Então, ele teve outros 7 filhos e ele teve 3 filhas. Olha só, vamos lembrar disso. E é bacana porque ele teve esses outros 10 filhos com quem? Com uma concubina? Não. Com a outra mulher? Não. Ele teve com quem? Com a mesma esposa. Com a esposa dele. E essas mulheres, essas filhas que ele teve, versículo 14. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda, Késia, e a terceira, Queren Rapuk. Período patriarcal, gente, mulher não tinha nem nome, quanto mais na escrita. Eu digo assim, nome registrado. Se registrou o nome das filhas, isso quer dizer muito aos nossos olhos. Porque no período patriarcal, nem a mulher de Jó tem o nome mencionado, e quando Deus permite e menciona o nome das filhas, é para fazer justiça a ela. É minha defesa, tá? É minha defesa. Não fala dos filhos, os homens tinham. E mais,
elas têm a honra restaurada, têm um nome mencionado, e olha que interessante lá no 15. Em toda aquela terra não havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. Com certeza a mulher de Jó devia ser muito bonita também, para as filhas, né, serem bonitas. E seu pai deu herança entre seus irmãos. Olha que reconstrução. Quando que mulher tinha nome mencionado e quando que mulher dividia herança com homens? Para mim, isso é a prova da restauração de Deus na vida de Jó, na vida da família e na vida da mulher de Jó. Deus mandou toda a família encontrar, versículo 11, família inteira de Jó veio, juntou aquele grande grupo de pessoas para fortalecer, para ajudar Jó, comeram com ele em sua casa, se condoeram com ele, devem ter ajudado ele financeiramente a se reerguer, e ali Deus foi prosperando, prosperando, e virou o cativeiro do Jó de maneira muito linda. E uma última provocação. No livro de Jó, Deus dá tudo em dobro para Jó. Tudo. Inclusive os filhos. Por quê, gente? Porque animal que morreu, vem outro. Mas filhos, eles são insepultáveis, como diz alguém. Um filho, você perde a presença física dele, você não perde ele. Seu filho continua no teu coração, na tua vida, mesmo quando já está na glória, sepultado, mas já pertencendo a Deus. Então, Jó, quantos filhos Jó tinha? Na minha concepção, ele tinha 20. 10 que estavam com Deus e 10 que estavam com ele em terra. É a minha definição. Deus deu tudo em dobro para Jó, inclusive os seus filhos. Ele tinha agora 20 e não mais 10 filhos. Pergunta do livro de Jó: por que que os justos sofrem? Se você depois quiser pesquisar um pouco mais além, para mim, Santo Agostinho foi mais categórico nisso, de maneira muito prática. Ele escreveu sobre Deus e o problema do mal. Você baixa no Google, curtinho, facinho, para ler sobre isso, que é muito interessante, porque os justos sofrem. Ele vai mostrar. E para nós aqui nessa leitura do livro, o sofrimento que vem sobre a vida de qualquer pessoa, pode vir, ele não é para punir, basicamente, mas para preservar, para ensinar, para ajudar, para confortar. O sofrimento é o que torna um pecador sensível à pecaminosidade, a gente sabe disso em nossa vida. Não é prova de impiedade, o que a pessoa está em pecado, está em erro, por exemplo, nem de que Deus é arbitrário, nosso inimigo. Não, o sofrimento não é isso. E o livro de Jó tem esse papel de nos ensinar. E tem um teólogo que ele fala assim: o sofrimento, ele não é um sinal da ira ou da inimizade de Deus, mas do seu amor. Não é punição pelos pecados, mas purificação da justiça e da piedade dos santos de Deus. Como também não é preparação para a destruição ou parte dela, mas proteção contra a destruição daqueles que amam a Deus. O sofrimento no livro de Jó. Ele tem múltiplas facetas, mas ensinamentos preciosos demais. Tentei ser rápido, dinâmico, dentro do que a gente pode abordar, provocar, tá bom? Dentro dessa 1h30 aí que eu consegui ocupar aí de vocês. Mas, Samuel, fico à sua disposição, à disposição dos irmãos, para alguma colocação que vocês queiram fazer. E todo o material já está à disposição do Arthur, aí, tanto o artigo sobre a mulher de Jó, como os 4 PowerPoints a respeito, para vocês depois darem uma estudada mais afinco aí nesse assunto, que eu amo de paixão estudar. Um privilégio que a gente tem. Estou à disposição, meus irmãos.